intercorrências na extração de dentes do siso ou extração de outros dentes. Eu fiz esse vídeo para te preparar para 3 intercorrências mais comuns e o que os meus alunos mais me questionam e falam que têm medo. Primeiro é hemorragia. Segundo, não conseguir tirar o dente ou ficar alguma raiz ou não conseguir remover essa raiz. E terceiro é a anestesia não funcionar. Existem outras intercorrências, como fratura de mandíbula, comunicação bucosinusal, que vão ser citadas aqui, mas que são menos frequentes, que acontecem com menos frequência e que também merecem uma explicação mais detalhada em outros vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Eu sou Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilo e eu vivo de cirurgia. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos em que eu falo pré-operatório, transcirúrgico e pós-operatório, para você que perde o sono quando tem algum siso para fazer no seu consultório. Então, falando da primeira, que os alunos mais trazem para mim e o que eu percebo entre outros dentistas que eu atendo, é a hemorragia. E a hemorragia acontece quando ocorre a lesão de algum vaso e esse sangue é extravasado para o meio externo. Para que esse sangramento cesse, precisa ocorrer uma série de reações do corpo, fisiológicas do corpo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas precisa ocorrer um tampão plaquetário. Aquele vaso precisa tampar aquela lesão para que o sangue continue circulando na luz do vaso. Quando acontece uma hemorragia e o dentista fica nervoso, gera uma ansiedade no dentista que está despreparado, ele transmite esse nervosismo e essa ansiedade para o paciente. E se a equipe auxiliar não está preparada, também vai transmitir uma insegurança e a energia, o clima da cirurgia vai ser perdido. Se você domina a técnica, e eu vou te passar, você com certeza vai transmitir uma segurança para o paciente e vai continuar sua cirurgia de maneira adequada. Então, você sabendo a técnica, você vai ter uma linha tênue entre se desesperar e desestabilizar toda a sua cirurgia, você realmente passar um nervoso e perder aquela manhã ou aquela tarde em cima disso, ou você vai resolver o problema em cima de 12 minutos. Por que 12 minutos? 12 minutos é o tempo ideal de formação desse tampão, é o tempo de coagulação de um paciente comum apto à cirurgia. Para você fazer isso, você vai fazer a técnica de tamponamento e compressão com gaze. Então você vai esticar uma gaze, vai abrir a gaze e vai sanfonar ela dentro do alvéolo, porque a maioria dos casos o sangramento sai de dentro do alvéolo dentário. E você vai encher aquele alvéolo de gaze sanfonando ela, preenchendo totalmente ele. E depois vai colocar uma gaze por cima e fazer uma pressão com o seu dedo, uma pressão forte, controlada. Se o seu dedo não aguentar essa pressão por 13 minutos, o paciente pode morder e manter uma mordida forte. Só que são 12 minutos. Não são 5, não são 4, não são 10. São 12 minutos cronometrados no relógio. E por que eu bato em cima dessa tecla? Os alunos colocam a gaze, o paciente morde, fica naquela ansiedade, a gaze fica enchendo de sangue, fica esperando, não está passando, não está passando. Óbvio que não está passando, não deu tempo para que essa hemorragia passe, para que esse sangramento se estanque. Então, é simples. Começou uma hemorragia, 12 minutos. Mas eu tiro a gaze para conferir e vou com o sugador. Tirar a gaze e conferir com o sugador é o maior erro de um cirurgião que não tem noção do que está fazendo. Porque você vai tirar a gaze antes do tempo correto e o sugador vai atrapalhar aquele tampão plaquetário. Vai atrapalhar a primeira coagulação. Ele vai tirar, aí vai voltar o sangramento. Pode ser em menor escala ou na escala que estava e você vai ter que voltar a fazer a compressão com a gaze. Então, tirou a compressão com a gaze. Dentro desses 12 minutos, não vá com o sugador na região aspirar ali. Deixa sangrar um pouquinho, aspira em volta, lava com o soro gelado e continua a sua cirurgia. Não estou conseguindo tirar uma raiz, cortei o dente. Para você tirar uma raiz, um fragmento de raiz, após a extração do siso, ainda está aquela raiz e você está uma hora e meia e a raiz não sai. Primeiro de tudo, você tem que limpar o osso em volta daquela raiz. Para isso, você pode ou aumentar a sua broca na caneta de alta rotação, apertando o botãozinho da caneta, esticando um pouquinho a broca para você chegar até essa raiz e conseguir limpar em volta dela. Ela não pode ter osso, você tem que ver claramente o topo da raiz, ele tem que estar limpo, sem nenhum osso em volta. Você tem que lançar mão também de peça reta ou peça reta angulada para você chegar e fazer essa limpeza da raiz. Conferindo que não há osso em volta da raiz, com certeza essa raiz vai ser mais facilmente removida. Para isso, você precisa de técnica. Você precisa de prática, você precisa ver como que se faz isso. Mas, se você não buscar técnica, não buscar a prática,
você sempre vai passar esse nervoso de será que a raiz vai ficar lá? E se a raiz ficar lá? Você não precisa passar por isso. Caso você não consiga fazer essa canaleta, a visualização está muito difícil, o que você deve analisar? Qual a quantidade de raiz que está ali? Se essa raiz for menor que 3 milímetros até 4 milímetros e ela não tiver mobilidade, você não está conseguindo movimentar ela de maneira alguma, ela pode ser mantida ali, desde que você acompanhe o caso. E se essa raiz for mantida e o caso complicar ou gerar uma inflamação, você deve contatar um cirurgião mais experiente para removê-la uma segunda etapa cirúrgica. Caso contrário, essa raiz vai ser ósseo-integrada, ela vai ser anquilosada ali, ou muito provavelmente pode até ser reabsorvida em alguns casos, ok? Mas a decisão de manter a raiz, ela não pode ser padronizada. Ah, a raiz quebrou, eu vou manter a raiz ali porque é muito difícil tirar, eu estou com preguiça de fazer isso agora. Não é. Você tem que dominar a técnica de remoção de qualquer raiz que fique dentro da sua cirurgia. No caso do siso superior, quando quebrar uma ponta de raiz, no momento da luxação de um dente incluso ou um dente erupcionado, aí o papo é outro. A visualização no dente superior é muito diferente do dente inferior. É difícil você enxergar uma raiz, uma pontinha de raiz, você ficar procurando essa raiz, assim como a gente faz na extração de sisos inferiores. Na extração do siso superior, você tem que pesar o risco-benefício. A chance de você criar uma comunicação bucosinusal é muito grande. Então eu aconselho, nos sisos superiores, quebrou a ponta da raiz, não procura, não fuça, deixa ela lá. É o que eu faço com meus pacientes e eu não tenho problema com esse tipo de conduta. Terceiro ponto, anestesia não funcionar. Cirurgia de dente do siso, cirurgias bucais, uso de articaína. Não pode se usar outro anestésico num paciente comum e apto para cirurgia. A articaína, ela vai ser assunto para um vídeo inteiro. A gente vai dar essa moral para esse anestésico que é tão importante, que eu utilizo tanto na minha prática clínica, porque ele é muito importante e é um anestésico muito bom. Por si só, ele já tem uma quantidade, ele já exerce um papel de vasoconstrição. Além da articaína ser um produto, uma substância que gera uma vasoconstrição periférica, temos a presença de adrenalina junto com esse anestésico, o que gera uma hemostasia, um campo mais limpo do procedimento. Além disso, ele tem um poder de penetração muito maior nos tecidos da mucosa bucal, o que permite conseguir anestesiar bem o seu paciente, mesmo que ele tenha uma variação anatômica ou mesmo que você não aplique a técnica 100% correta, né, da anestesia do alveolar inferior ou do alveolar superior posterior. Enfim, a articaína ela permite essa correção, esse erro pequeno de técnica, pelo poder infiltrativo que ela tem. Quando você não consegue anestesiar esse paciente com as técnicas de bloqueio, você tem que partir para técnicas de anestesia intrapulpares ou intraligamentares em volta do dente. Então, uma dica aqui de ouro que eu faço: você está extraindo o siso, o paciente sentindo, você refazendo a anestesia, já foram 5, 6 tubetes ali, e você está no siso inferior, e o paciente ainda sente. Você vai fazer uma canaleta em volta desse siso, independente se ele está em boca ou não. Faça uma canaleta, remova toda a cortical óssea em volta do siso. A cortical que eu digo, na canaleta, sem remover paredes ósseas, né? Aprofunda essa canaleta, removendo a cortical em altura. E você vai chegar na medular. Chegando no osso medular, aprofundando toda a ponta ativa da broca 702, você vai penetrar a sua agulha de anestésico, você vai sentir que ela vai entrar dentro da medular, você vai sentir que ela fez um caminho e ela ficou firme ali. Você vai fazer uma pressão forte, bem forte com o anestésico, para que o anestésico penetre dentro do ligamento periodontal ou chegue até o ápice dessa raiz. Com certeza você vai ter uma eficiência. Se você já está no meio da odontosecção e o paciente começou a sentir, você tenta ver se você já expôs a polpa do dente do siso. E você vai fazer uma anestesia intrapulpar, também já eliminando esse problema da anestesia não funcionar. O porquê que essa anestesia não funciona, o porquê que funciona, é um tema de outro vídeo. Mas essa é uma dica rápida para que você consiga continuar a cirurgia sem o paciente sentir dor ou que você não precise parar a cirurgia ou não saiba o que fazer. Faça a canaleta ou acesse a polpa e faça essa anestesia intrapulpar de maneira forte e precisa. Outras intercorrências que eu citei, que são intercorrências, não são complicações. São intercorrências que acontecem durante a cirurgia. Complicações é um outro tipo de problema, é um outro tipo de situação
que vai ser assunto do terceiro vídeo. Fratura de mandíbula pode ocorrer com excesso de força. Caso ocorra, não fique desesperado, não transmita esse nervosismo para o paciente. Você assistindo esse vídeo, você agora me conhece. Caso isso aconteça com você, pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar com essa fratura de mandíbula. Comunicação bucosinusal, que pode acontecer não só em cirurgia de siso superior, mas principalmente em cirurgia de primeiro, segundos molares, em casos específicos. Pode acontecer comunicação bucosinusal, deve ser resolvida no momento da cirurgia, quando percebida, né, que ocorreu comunicação bucosinusal. Você pode lançar mão de retalhos e você pode fazer, o que eu mais gosto de fazer quando é uma comunicação bucosinusal grande, é rotacionar a bola de Bichat para dentro do alvéolo. Se é uma comunicação pequena, eu uso o Hemospon mesmo, coloco 1 ou 2 Hemospons ali e tento fechar por primeira intenção, rebatendo retalhos. E oriento esse paciente, não assoar o nariz, se for espirrar de boca aberta, ok? Claro que a comunicação bucosinusal é tema para um outro vídeo, mas essa é uma dica rápida. Se acontecer uma pequena comunicação bucosinusal com você, utilização de Hemospon, retalho e fechar essa cirurgia por primeira intenção, principalmente se for um primeiro molar, um segundo molar ou um dente do siso superior. Lembrando que esse é o segundo vídeo de uma série de 3. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre pré-operatório, ele vai aparecer aqui para você. Lembrando também que essas são dicas práticas que você pode aplicar na sua rotina clínica. Caso você ainda não tenha segurança para isso, eu ofereço cursos para extração de dentes do siso na prática. E você também pode acompanhar minha rotina aqui no consultório. Se tornando meu aluno, você também vai ter acesso a eu poder ir no seu consultório, a eu te ajudar em casos complexos. Você vai contar comigo sempre. Segue a gente aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação desses vídeos que vão mudar a sua rotina na cirurgia do seu consultório.